Isaías capítulo 6. O texto é conhecido, mas ele é edificante, meus irmãos. Você encontrou Isaías 6? Nós estamos juntos? Do verso 1 ao verso 8, diz assim a palavra do nosso Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, diz Isaías, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Na minha tradução diz o seu séquito. Séquito significa a comitiva que havia em volta dele. Enchia o templo. Os serafins também estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. E olha o que a glória de Deus faz, querido, que você acabou de louvar aqui. Com 2 asas, os serafins cobriam o rosto, tamanha glória. Com 2, eles cobriam também os pés. E com 2, eles voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles olharam para Jaguariúna, querido. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de uma fumaça. A tradução original, no hebraico, é Shekinah, a glória de Deus. Então disse eu, é Isaías que vai dizer agora: ai de mim, diz ele, eu vou perecendo, eu estou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. O que ele tinha na mão? Ela tinha acabado de ser tirada do altar com uma tenaz, uma pinça, um instrumento de ferro, que ele foi lá e pegou aquela brasa viva. Com ela, ele tocou a minha boca. Tocou onde? Na boca do profeta, e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Ah, Isaías, a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E então o homem que reconheceu o seu pecado, que foi purificado, agora ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, diz o texto. Aleluia. Palavra bendita, Deus. Palavra maravilhosa. Como o Senhor nos ensina e como o Senhor nos trata de uma forma a sempre nos dar uma oportunidade de ser melhores amanhã do que nós somos hoje. Obrigado por não desistir de nós, não desistir dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor está sempre nos purificando, cuidando, nos fazendo melhores para o louvor da tua honra e da tua glória. Fale mais uma vez com essa igreja bendita, porque eu sei, ela é tua, e o Senhor também está conosco. Nós abrimos nosso coração, nossa mente, e que o teu Santo Espírito faça o que bem lhe apraz. É minha oração neste momento, e todo que crê, diga amém. E graças a Deus, meus irmãos. Um instante da sua atenção, igreja querida. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, se não o maior. A Bíblia diz, querido, que esse homem foi tremendamente usado. Há várias passagens que demonstram a sua intimidade com Deus. Aliás, a dispensação de Isaías, queridos, é diferente da dispensação que nós estamos vivendo agora. Isaías era a boca do próprio Deus na terra. É importante que você saiba disso.
Porque hoje nós vivemos a dispensação em que o Espírito Santo vos fala e de diversas maneiras vos fala. Através de uma palavra do altar como essa, através de um sonho que Ele te dá, revelado, através de uma pessoa bendita, através de uma leitura, através de muitas coisas do nosso dia a dia. O certo é, querido, que você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. Ai, diz amém para isso. E Ele tem a liberdade de falar com você, querido, até mesmo num quarto fechado. A Bíblia diz que Ele fala com você em particular. Mas essa dispensação é uma dispensação diferente, onde o Espírito Santo ainda não estava na terra. Ele está vivendo aqui por volta do ano de 740, 680 antes de Cristo, é decrescente. Nessa época viveu Isaías, um homem que vem com a boca do próprio Deus falando à nação de Judá e de Jerusalém, mais especificamente. Na história, o povo de Israel, houve um momento que se dividiu os reinos. Não era somente um reino unificado, como depois se passou a ser, mas era chamado de reino do sul e reino do norte. O reino do sul, tendo Judá e Jerusalém. E é nesse momento da história, onde Jerusalém e Judá estão separados do restante das outras tribos, que Isaías é usado pelo Senhor a falar com o povo. Eles estão distantes de Deus. Aliás, eles conhecem o ouvir falar de Deus, as histórias são contadas, os anciões ensinam, mas a nação insiste em tomar seus próprios conceitos, e eles vão fazendo escolhas que vai comprometer o fruto. A Bíblia diz, querido, que eles plantam. Isaías usa uma parábola para dizer para eles, Deus manda dizer que vocês plantaram uma vinha, mas a atitude de vocês, as escolhas que vocês estão fazendo, essa coisa de se participar tanto do mundo como vocês estão fazendo, em todas as áreas, ao invés de você colher uvas doces, vocês vão colher uvas bravas, uvas amargas. Interessante que Deus não diz que eles não plantaram, eles plantaram, só que não cuidaram. É o mesmo que Ele dissesse para nós, você conhece o meu nome, você sabe quem eu sou, então por que não faz a coisa certa? Por que não escolhe conforme a minha orientação? Eu estou te mostrando, jovem, eu estou te mostrando, mulher, eu estou te mostrando, família, o que fazer. Mas Israel, querido, diz que eles começaram a se prostituir, e serviram o mundo, e se agradaram com as coisas do mundo. Na hora da colheita é que se viu, ao invés de fruta doce, toda a plantação foi perdida. Deus usa a boca desse profeta, Isaías, para dizer ao povo especificamente, mais diretamente, a Judá e Jerusalém, vocês estão fazendo, escolhendo a coisa errada, e eu sou tão presente. O templo estava em Jerusalém. Ah, Jerusalém, se você se arrependesse. Esse sempre foi o olhar de Deus para nós, né? Ah, meu povo, se você se desviar dos seus maus caminhos, eu vou estender minha mão para você, eu vou abençoar você, eu vou colocar você num lugar mais alto, eu vou te honrar diante dos homens, diante dos anjos, diante do céu, diante da terra. Eu estou disposto a fazer algo maravilhoso, mas me honre, me escolha. É isso que Isaías veio falar. O livro de Isaías, querido, é um livro muito especial. Para alguns, chegam a ser o livro mais especial. Para mim é um deles. Maravilhoso. Onde esse profeta é usado de uma forma tão tremenda. Para dizer que há credibilidade no profeta, o próprio Jesus, quando vai ministrar, quando ele vai ensinar lá na sinagoga, que livro ele abre? Quando ele desfaz o rolo, né? Era pergaminho, não era uma escrita como essa, não é um livro propriamente dito, mas o pergaminho, quando ele desfaz o rolo, a Bíblia diz que ele lê Isaías, o profeta, no capítulo 61.
E ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele lê isso diante da igreja, diante da sinagoga, e ali era a profecia sendo cumprida, porque Isaías, querido, ele recebe a revelação de Deus, em média, 700 anos antes de Cristo, e lá adiante o próprio Cristo vai ler a palavra que Isaías escreveu, recebeu de Deus, e ali, querido, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele está lendo, o Espírito de Deus está sobre mim. Aliás, querido, o Espírito de Deus está sobre você hoje, em nome de Jesus, amém. Diga para a pessoa que está do teu lado: o Espírito de Deus está sobre você, meu irmão. Aleluia. Isaías é um profeta de Deus, um homem temente, um homem que reconhecia as suas falhas, um homem que se coloca à disposição do Senhor, mas um homem comum. Eu vou dizer novamente, Isaías era um homem temente, era um homem humilde a ponto de reconhecer os seus erros, suas falhas, um homem que se coloca à disposição para ser tão usado como foi, mas era um homem comum. Por que você diz isso, pastor? Querido, porque qualquer um de nós podemos ser tremendamente usados por Deus. Tanto é verdade que antes desse encontro, porque o texto em que nós lemos fala do Isaías sendo escolhido e do Isaías sendo ungido. O que é a unção? É a autorização de Deus, o selo de Deus na época, autorizando: vai e me representa, vai e fala por mim. Aliás, é a mesma unção que você tem hoje. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda qualquer criatura. Não é assim? Querido, essa autorização de Deus, como embaixador, você já tem. Você é o representante do céu na terra. Eu vou dizer de novo porque isso não é pouco. Você é o representante do céu na terra. Amém, querido? Diga para a pessoa que está do teu lado: você é o representante, Nelson, do céu na terra. E se ele escolheu você, querido, é porque ele te conhece. Se ele escolheu Isaías, ele também conhecia o Isaías, um homem comum, que no capítulo 5 do próprio livro dele, vai começar um pouquinho a dizer o que está à sua volta. Ele já tinha conhecimento de Deus, ele já era íntimo do Senhor, e eu penso que é por isso que o Senhor o escolheu. Ele já intercedia pela nação, ele já era um profeta. Mas a Bíblia diz, querido, que ele precisava de um ajuste. Ele precisava de quê? É a palavra que eu achei, viu? Não está aqui na Bíblia. Eu estou sendo bem delicado aqui. Amém, querido? Não me olhe assim. Ele precisava de um ajuste aqui. Uma coisa não estava muito bem, querido, na vida desse profeta. Então Deus resolve tocar. Mas antes disso, o capítulo 5... no verso 9, ele vai começar a dizer do que ele está vendo à sua volta. E olha como ele enxerga a nação de Judá e de Jerusalém. Ai dos que se ajuntam casa a casa, reúne herdade. Isaías 5, verso 9. 8. É 8? Oh, querida, a letra está cada vez mais pequena aqui. É 8, irmão, perdão. Isaías 5, 8. Agora estamos juntos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar. Do que ele está falando? Está falando de um homem avarento, que pensa em ajuntar e acumular, vai guardando casa a casa, vai juntando herdade a herdade, herança e mais herança, até não ter lugar para guardar. E olha como vai terminar. E fiquem como únicos moradores no meio da terra. Homens, querido, que fazem de tudo para ter riqueza, bens, dinheiro, e ficam sem pessoas do lado. Que coisa terrível. Pastor, mas isso terminou? Amado, que nada. Está cheio deles por aí. E quando eu falo que fica sem pessoas, querido, às vezes até tem pessoas do lado, mas não deixa ninguém participar da vida deles. A vida deles é avareza, é riqueza, é dinheiro, são coisas.
Isaías está dizendo, ai destes. Ele continua aqui os ais. Verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Amado, também é a mesma verdade que você vê hoje em dia. Pessoas que amanhecem já vão para a bebedeira, né? E ficam nessa vida, e se esquecem da família, porque o prazer é a bebida. Pessoas que saem dos seus trabalhos, e ao invés de ir para casa, sempre dão uma voltinha nos bares, e ficam lá. E quando a bebida esquenta, querido, isso já é noite, viu? Isaías está vendo essa mesma realidade no meio do povo de Deus. Ainda essa semana, foi ontem, eu passava numa rodovia, do outro lado estava tendo uma blitz de polícias, várias pessoas passando e um homem embriagado, metade do corpo dele estava no meio da pista, de uma das faixas. E a minha filha disse, olha papai, como ele está. E eu disse, Isabela, intercedemos por ele. Eu não sei quantas horas aquele homem ficou ali, mas cheio dessa bebida, ele é tratado pela própria sociedade como um lixo. E é uma vida. Ninguém está se importando com ele. É a vida que Satanás está tragando. Verso de número 18. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado. Eles vão trazendo iniquidade, pecado repetitivo. Eles vão tendo prazer nas coisas do pecado, como se fossem cordas de carros. Olha o que ele diz. Verso 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem eles chamam mal, que fazem da escuridade luz, da luz escuridade, fazem do amargo doce, do doce amargo. Sabe o que é isso? Tudo pode. É bom estar aqui, é bom estar no mundo, é bom fazer coisa que agrada a Deus, também eu não me importo em fazer coisa que desagrada. Isaías está dizendo, ai destes, ai dos que 21 são sábios a seus próprios olhos. Sabe aqueles, queridos, que não aceitam ensinamento de ninguém? Eu já sei como funciona, pastor. Nem pai, nem mãe, querido, eles aceitam. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Verso 22, ai dos que são poderosos para beber vinho, homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presente. Que coisa! Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. Tem mais prazer em estar com o ímpio do que com o justo. Ele vai dizendo, querido, a respeito de tudo que está à sua volta, de tudo que ele está vendo. Ele vai clamando, ele vai dizendo, Deus, tem misericórdia, olhe para este, olhe para aquele. Mas, querido, algo interessante acontece. Quando ele tem uma experiência com Deus, a partir do momento em que ele vem e encontra o Senhor. Aliás, o Senhor o encontrou. Amém? O capítulo 6 diz que ele vê o Senhor assentado num trono de glória. A presença é maravilhosa. O lugar está cheio da Shekinah. Os serafins, querido, cobrem o rosto, tamanha presença de Deus. A comitiva louva o Senhor. Todos ali uma só voz de santo, santo, santo. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando ele tem essa visão e essa experiência poderosa. Estou falando de experiência com Deus, querido. Estou falando de intimidade com Ele. Que se você nunca teve, busque, amado, porque Ele quer se revelar. Quando ele vê isso, querido, o primeiro sentimento dele, vou morrer. Eu quase desfaleci. Eu penso que ele morreu mesmo. Assim como eu penso, querido, que depois da cruz, aquela velha vida, depois da cruz você morreu. Você morreu, querido, e ressuscitou em Jesus. Ai, diga para o teu irmão, você já morreu, querido, e ressuscitou em Jesus. Aleluia. Aleluia. Os que são de Jesus de verdade, que praticam o evangelho da cruz, que têm a intimidade do Espírito Santo, Ele não viria morar em você se você não tivesse morrido um dia.
Isaías diz, eu vi o Rei da Glória todo desfalecendo. E interessante, querido, depois que Deus vem e visita ele, ao invés de dizer, ai dos que, ele diz, ai de mim. Ele não vai dizer do que está à sua volta. Ele não vai apontar para os problemas que ele estava vendo da sociedade. Embora tudo que ele falou era verdade, querido. E embora se você olhar no mundo, querido, não tem prazer nenhum lá. E você não deve estar lá. Mas para que isso seja verdade, querido, palavras não vão bastar. Primeiro vai ter que ter experiência com Deus. Para dizer, ai de mim. E é isso que ele faz. Mais do que isso, sabe o que ele vai dizer? Ai de mim que falei demais. Ai de mim que tenho lábios impuros. Falei daquele que bebia demais. Falei daquele outro que tinha prazer no mundo. Falei daquele outro que não tem comprometimento com a igreja. Falei daquele outro lá que não dá testemunho. Falei. Ai de mim agora, que tenho lábio que fala demais. Porque na presença de Deus, querido, todos nós sabemos onde é que deve ser tocado. Na presença de Deus, querido, todos nós sabemos onde é que tem que ser tocado. No caso dele, ele é sincero. Ele se curva e diz, ai de mim, vou morrer. Por quê? Porque os meus olhos viram o Rei da Glória. E aí? E aí que eu sou impuro. Por que, Isaías? Porque a minha língua falou demais. Eu sou um homem de impuros lábios. Ele apontou para Deus. E mais do que isso, ele diz, eu habito no meio de um povo impuro também. E para Deus não vai ser justificativa, viu, querido? Você dizer, ai pastor, eu falo palavrão porque todos lá falam. Aí eu fui porque todos foram. Mas peraí. Eu sou assim porque eu cresci no meio de uma família assim. Tá, mas, querido, não vai servir de justificativa. Eu pulei porque todos pularam. Que falta de identidade. Você é único. Você é único. E você pode ser sim, querido, um instrumento poderoso na mão de Deus, se escolher a coisa certa. Ai pastor, essa palavra é dura. Querido, essa palavra é amor. Eu nunca olho uma palavra assim como dura. Para mim, mas querido, eu já falei para ele, a hora que ele me disse, eu falei, Deus toca aqui, ó, bem nesse lugar, porque eu sei, aqui é falho. Alguns de nós vão dizer, toca a língua. Outros vão dizer, toca os olhos, toca a mente, toca o coração. Importa sair da tua presença curado. Importa saber, querido, que a cada dia Ele está dando uma oportunidade de fazer a coisa certa. Não é a minha função vir aqui apontar para você, ontem você fez a coisa errada. Ai querido, vamos fazer a coisa certa hoje? E o ontem, pastor? O ontem passou. E o teu futuro está chegando. Você está vivendo hoje a escolha de ontem. Mas você vai viver amanhã a escolha do agora. Vamos fazer a coisa certa agora. Vamos discernir o que é de Deus e o que não é. Ai pastor, vamos debater? Querido, não adianta debater. Vamos dizer a sua verdade e a minha, vamos ver quem tem mais verdade. Querido, eu prefiro olhar a verdade dele. E a verdade dele é a verdade verdadeira. Não é o que eu penso. Eu disse no velório lá hoje. Falei, queridos, não é o que eu penso. É o que ele mandou falar para vocês. E é isso. Não foi uma palavra assim, boa de digerir num sepultamento. Mas é o que Deus mandou falar. Isaías está
aqui, querido, se curvando, dizendo: ai, Pai, eu estou na tua presença e agora? A Bíblia diz que o Senhor tinha um plano para ele. Vou dizer de novo, querido, estou falando ele, mas tem seu nome aqui. O Senhor tinha um plano para ele. O Senhor tem um plano para você. Ai, querido, diga para o teu irmão: o Senhor tem um plano maravilhoso para você. Aleluia. Olha para ele e diz: mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo quem vocês são, em nome de Jesus. Ele não desistiu, não desiste, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso. Ele não desiste de nós, irmãos. Todos os dias, Ele tem uma expectativa de que, diz seu nome, Ricardo, que eu o louve. Todos os dias Ele tem uma expectativa que eu faça a coisa certa, que eu me arrependa, que eu pare de procurar justificativas para o ontem. Se Ele está me dando uma oportunidade agora. Isaías viu o Rei da Glória e ele sabia, todos, o ambiente é maravilhoso e glorifica o Rei. E aqui na terra eu não tenho o que fazer, porque Ele desceu aqui, o ambiente desceu aqui. Eu estou cercado da glória, eu estou cercado da presença. E nisso tudo que eu estou vendo, eu sou o pecador. Toca a minha boca. Como Deus tinha um plano, Ele dá ordem a um serafim. E o serafim vai lá no braseiro e pega uma brasa ardente. O que é uma brasa ardente? Totalmente avermelhada. Sabe quando você vai fazer seu churrasco lá, que você fala assim: está no ponto? Ah, agora pode pôr a carne. Falar nisso, querido, quando fizer churrasco, me convidar, a chance de ir é muito grande. Sabe o carvão ardente? Quando você vê, agora não apaga mais. Querido, uma coisa ardente, ardente. O anjo vai lá e pega com a tenaz. E vai para onde essa tenaz? Lá na língua do profeta. Aí, pastor, como que foi isso? Puxou a língua dele? Não, querido. Não, é coisa espiritual. A visão dele é espiritual. O falar dele é do coração. Ele está olhando para dentro dele e a cura é dentro dele. Embora ele tenha dito, o resultado desse coração aqui está aqui, ó. Então eu vou tocar na raiz do problema. E Ele vai curar esse homem. Que Deus maravilhoso. Quando ele parou de olhar em volta, que vamos dizer a verdade, querido, quando nós temos alguns problemas na nossa vida, não é muito mais fácil apontar? É a família que eu nasci. É o casamento que eu estou, pastor. É a igreja, sabe, eu já não estou sentindo. O casal que foi sair esses dias falou assim para mim: ai, pastor, eu já não sinto nada aqui faz tempo. Eu falei: ai, querido, então faz tempo que você não está aqui. Só vinha seu corpo aqui. Porque não é possível você não sentir nada aqui. Nós não estamos na mesma mesa. Ó, e já faz tempo, hein? Então você tem que ir mais e frutificar onde você pensa que tem que frutificar. Que Deus te abençoe. Aí eu vou buscar mais prazer. Em quê? Quando nós não estamos bem resolvidos com as coisas de Deus, nós buscamos prazeres em outras coisas. Amado, entenda como você quiser, mas é isso, amado, e eu vou entendendo isso cada vez mais. E eu vou vendo, eu tenho conversado com a minha esposa, a vida é tão breve e ela é tão simples, nós não precisamos de muito. Amado, nenhum de nós não precisamos de muito. Para viver uma vida intensa para Deus, maravilhosa para Deus, nós não precisamos de muito. Nós não precisamos de milhões de pessoas ao nosso lado. Nós não precisamos de uma conta bancária com muito dinheiro. Nós precisamos do Senhor. Amado, cada dia mais eu preciso dEle. Se eu tiver Ele, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que o Senhor está.
E se não tiver? Ai, querido, isso é grave, gravíssimo. Se ele não tiver com você na tua formação, Lucas, se você não escolher ele na tua formação agora, você pode se formar no que você quiser. A sua profissão não será a mesma. Mas se Deus estiver com você, adolescente, peguei o Lucas como exemplo, mas cada um aqui que está se esforçando para ter uma profissão, para daqui a pouco Deus te dar uma abençoada para estar do teu lado. Aí diz amém, querido. É coisa boa. Um abençoado para estar do teu lado. Aí você vai pensar, querido, em trabalho. Aí você vai pensar em dinheiro. Aí seus pais não vão poder manter você. Era assim, foi assim comigo, vai ser assim com você. Comecei a namorar Jerusalém, já comecei a pensar, essa mulher é para casar. Olha que declaração de altar. Mas tinha o quê? Não tinha nada. Não tinha nada, querido. E depois, com muito esforço, compramos lá o nosso Fusquinha. E sempre foi uma vida de muita batalha. Mas com Deus aprovando tudo. Naquela época dava para trocar Fusca em terreno. Porque foi isso que nós fizemos. Trocamos o Fusca num terreno. Construímos uma casa lá de fundo, três cômodos. Moramos 11 anos lá. Feliz da vida. Deus nunca nos deixou faltar nada. Vi a minha esposa, querido, da 00:30 às 6 da manhã, porque os dois estudavam, os dois trabalhavam, e anos nós ficamos dessa forma. Por quê? Porque Deus tinha um plano para nós. Mas não fiquei esperando, querido. Fui trabalhar. Fui fazer o que Deus tinha para mim. Chega uma hora, querido, que os filhos precisam voar e ir buscar seu próprio recurso. Todos nós somos assim. Ai, mas coitadinho, ele é novinho ainda. Ai, querido, comecei com 12, não me arrependo. Quantos aqui começaram a trabalhar com 12 ou menos que isso? Deu certo? Então ensina seus filhos. Se deu certo, ensina a casa. Não falei de manhã isso, estou falando agora. Sabe por quê, querido? Porque Deus quer usar. Mas faça a coisa certa. Para de falar dos outros e olha para você. O que está faltando em mim, Pai? O que está faltando em mim? O Isaías olhou e falou, é a minha boca. Aí o anjo falou, você está disposto a ser curado? Foi lá, pegou uma brasa e tocou nele. O homem reconhece quem ele é, o que ele fez, falou do que estava à volta, mas agora ele está falando de si. Ele deixou de apontar a igreja, é trabalho, é família, é a pessoa que não me apoia, é a pessoa que não me cumprimenta, é a pessoa que não me ama. Querido, ele largou mão disso. E ele disse, ai de mim, porque eu sou falho. É o meu eu. E aí o Senhor disse, então eu vou curar esse eu. Como que ele cura o eu? Matando. Como que ele cura o eu? Matando. Nada de mim, tudo dele. Como que ele cura o eu? Diga para o teu irmão, ele cura o eu matando, viu, querido? E é fácil de matar o eu? Ai, querido, esse aí esperneia. A hora que você pensa que morreu, você fica olhando, ele dá uma mexidinha. Aí parece que está morto. Fica olhando bem para você ver. Mexeu. O eu é uma coisa terrível. E o Senhor que sabe bem, né, querido? Não adianta fingir de morto. O Senhor olha e fala, você não está morto coisa nenhuma. Você está fazendo é cara. Isso aí é teatro, viu? E chora, esperneia, depois perdi o fôlego. Eu estou falando o que eu estou vendo ali, ó. E Deus diz, se você não matar essa criatura que tem aí, essa criatura mata você.
Essa vontade mata você. Essa falta de Deus mata você. Esse orgulho mata você. Essa avareza mata você. Ai, querido, mata. É por isso que ele disse: profeta, você está disposto? Ele disse: eu estou. Então, depois de reconhecer e de Deus purificar, o céu brada e pergunta: quem eu hei de enviar? Aí o profeta, eu penso que ele olha para ele de novo, né? Ai, eu estou purificado. Deus mudou a minha vida. Ele me tocou. Eu sei que na área que estava infeccionada, e aquilo ali ia ser para a morte, viu, querido? Não pense você que um dedinho infeccionado, se deixar não mata, mata. A infecção pode começar em coisa pequena, mas se deixar mata. Aí o Isaías falou: olha, tá na minha língua a infecção. Deus curou. Aí a mesma língua que Satanás diz: eu vou usar para o mal, Deus diz: eu vou usar para o meu ministério. Olha que coisa tremenda. O mesmo instrumento que o inimigo diz: olha, não vai servir para nada, vai ser para vergonha. Deus curou, santificou, restaurou, trocou e disse: eu vou usar para minha honra. Qual foi o instrumento desse profeta? O principal? A palavra. O mesmo instrumento que ele falou: não serve para nada. Espera aí, não serve até eu não tocar, né? Eu vou tocar agora. Quando o Senhor perguntou: a quem eu hei de enviar? A quem há de ir por nós? E aonde? Onde precisar. Falei dessa igreja de nações. Alguns daqui podem sair para nações. Mas se o seu ministério for dentro de casa, querido, você será tão honrado quanto. Se você salvar aquela vida antes de partir, porque acesso a ela, a ele, é mais você que tem. Tua mãe, teu pai, teus irmãos, os que convivem com você, os que trabalham com você. A igreja dificilmente talvez chegue lá, mas chega através de você. Igreja, corpo de Cristo. Homem usado, mulher cheia do Espírito Santo. Teu cuidado é diferente. Diga para o teu irmão: teu cuidado é diferente, viu, irmão? Uma pergunta que foi feita a Isaías, eu termino fazendo a mesma pergunta a você. Quem o Espírito Santo há de enviar? Quem o Espírito Santo há de enviar? Alguns poderiam dizer, cheios de fé: eis-me aqui. Amém, querido? Diga para o teu irmão: Deus vai enviar você. Deus vai enviar você. Para que isso possa ser verdade, para de olhar à volta. Amado, eu faço um apelo. Pare de procurar culpados. Olhe para você. E diante da presença de Deus, seja sincero. Talvez você não tenha que dizer: ai de mim. Talvez você vai dizer: Deus, obrigado já. Eu estou bem íntimo teu. Enfim. O que você disse, pastor, na sua experiência? Eu disse: ai. De verdade, eu disse: ai. Ai de mim. E aí é o meu particular com Deus. Nessa área. Toca nela. Nesse lugar Deus é real, querido. Amém. Põe a mão no teu coração e diga: nesse lugar Deus é real. Eu vou me entregar totalmente. Aleluia.